orgulho do que fiz e afirmar sou vencedor, se Deus é quem venceu. E onde eu estaria se não fosse o seu amor? Mas pela sua graça sei que salvo, então eu sou. Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez para juntos clamarmos e glorificarmos ao nome do nosso Senhor, Pai Celestial, que é o único digno de toda honra, glória e louvor. Em Salmos 34, versículo 1, diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, quero convidar você, amados irmãos, nessa noite, para juntos clamarmos ao Senhor, buscar a Ele em santidade, para que Ele venha derramar do céu as suas bênçãos eternas sobre as nossas vidas e que nós continuamente celebremos o nome santo de Deus. Vamos orar? Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, é no nome eterno, Deus amado do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós, juntamente com a igreja, clamamos a Ti, pedindo que o Senhor derrame sobre cada um que está ouvindo a mensagem dessa noite as bênçãos do céu. Deus, que o Senhor se torne conhecido, ó Deus, o Teu plano de salvação para aqueles que ainda não Te conhecem e não entregaram suas vidas a Ti. Então, Pai Celestial, que o Senhor continue nos abençoando, nos alimentando, ó Deus, espiritualmente e fisicamente, ó Pai. Agradecemos porque continuamente o Senhor nos tem lembrado de nós, nada nos tem faltado, ó Deus. Então nós Te bendizemos, abençoa a amada Igreja Batista, que tem, Deus, esse propósito de servir a Ti, de propagar o Teu nome, ó Deus, e fazer o Teu nome conhecido na nossa cidade e agora, Deus, para todos quantos têm ouvido através desse meio de comunicação. Então é o que nós oramos e agradecemos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 1 ao verso 8. Faremos a leitura. Então vi descer do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também trono, e neste sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus,
bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nas mãos, e na mão. E vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. E aí sim, versículo 8, sairá e a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Né? Possamos dizer amém pela palavra do Senhor. E esse número incontáveis, né? Um número que, né, como a areia do mar, só Deus sabe o quanto são essas pessoas. Agora vamos parabenizar aqueles amados irmãos que estão aniversariando esse mês de junho. Tem alguns irmãos especiais, então isso significa que nós teremos bolo essa semana. Né? Então, que Deus venha abençoar esses amados irmãos aniversariantes e que Deus acrescente cada dia mais. Desculpa, amados. Cada dia mais em suas vidas bênçãos eternas e mais tempo de vida para que você possa celebrar a esse Deus bendito que tem nos dado a oportunidade de poder completar mais um ano de vida. Então, tenho aqui a lista dos amados que estão aniversariando. Dia 3/7 é o nosso amado irmão Aparecido, diácono irmão Aparecido, o esposo da Mancidinha, irmã Aparecida. Temos também no dia 18/7 nosso irmão amado irmão Ezequiel, esposo da irmã Idalina, também parabéns pelo dia, mais um ano de vida, que Deus continue abençoando suas vidas. No mesmo dia 18/7, nós temos o João Vitor, que é filho da irmã Simone, que também nós deixamos nosso parabéns, nossas felicitações para esse amado. No dia 24/7, nós temos nosso amado irmão José, pai da Yara e sogro do nosso irmão Mário. Irmão José, também nossos parabéns, que Deus continue abençoando sua vida, guardando e livrando de todo e qualquer mal. Temos também nosso amado irmão Juliano, que é o responsável por essa transmissão, ele que tem nos auxiliado, dando todo o apoio, né, nos dando aula também de como nós melhorarmos aí o nosso empenho, sempre para servir a Deus cada dia melhor. Então, parabéns, Juliano, pela iniciativa de poder fazer esse culto online, de nos dar todo esse apoio, e agora também pelo seu aniversário, que Deus venha abençoar a cada dia mais. No dia 30/7, nós temos também nossa irmã Jaqueline, ele é filha da irmã Zenilda, e do nosso amado irmão Antônio, diácono Antônio. Que Deus também venha abençoá-los, abençoar a sua vida. As crianças aí devem estar também com saudade dessa amada irmã que se dedica, né, no ensino da palavra de Deus. Então, amados, esses os aniversariantes do mês, que Deus venha abençoá-los cada dia mais. Quero deixar aqui uma palavra de oração para você também, que Deus venha continuamente acrescentar em seus dias, além de bênçãos eternas, mais anos de vida, para que você continue servindo, adorando e glorificando a Deus. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, onipotente Pai, é no nome santo, amado, Deus misericordioso de Jesus, que nós, Pai, pedimos para esses aniversariantes, que o Senhor abençoe ricamente, Deus, cada dia mais, e que eles, ó Deus, continuem te buscando, te adorando, te servindo, ó Deus, sendo grato ao Senhor, ó Deus, porque é o Senhor que tem acrescido, é o Senhor que tem, Deus, dado a oportunidade deles completarem mais um ano de vida. Então, guarda-os, ó Deus, livrando de tudo e qualquer mal, suprindo as suas necessidades e, Deus, dando cada dia mais disposição
no serviço eterno do Senhor. É o que nós oramos, sempre gratos a Deus pelo nosso Senhor amado Jesus Cristo, que é único também, digno de toda honra, glória e louvor. Amém. Muito obrigado, amados. Parabéns mais uma vez pelo aniversário. Que vamos chegar aí e comer aquele bolo gostoso, né? Que Deus possa, como o pastor diz, né? Aniversário sem bolo não é aniversário. Então, mais uma vez aqui, minhas felicitações para todos que comemoram mais um ano de vida. Agora vamos continuar nosso culto, cantando ao Senhor, e depois nós teremos a palavra do Senhor com o nosso pastor amado Guidolin, e que a palavra já de antemão preparada venha nos fortalecer, nos abençoar nesse dia, que nós saímos aqui, como sempre falo, diferente de como nós entramos, porque essa palavra poderosa, ela tem esse poder, né, de nos transformar. Então, amados, fiquem na paz de Deus, e que Deus também venha continuamente abençoar a cada um que está aqui assistindo o culto dessa noite. Amém? A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Mais uma vez nós podemos dizer, né, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus com o hino 15 do cantor cristão, Exultação. Louvado seja o nosso Senhor. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor continue nos corações de todos aqueles que servem ao Senhor. E também continuarmos sempre orando, meus amados irmãos, por esse tempo tão difícil. Não esqueçamos das famílias, não esqueçamos dos enfermos, das nossas igrejas espalhadas pelas cidades, pelo Estado, pelo Brasil, pelo mundo. Oremos sempre. Então, que Deus possa sempre abrir os nossos corações, nossos entendimentos, para entendermos o valor e a importância da palavra do Senhor, mesmo nesses dias difíceis. Quero, nessa noite, pensar um pouquinho com os irmãos sobre um assunto que eu gosto muito. Aliás, a Bíblia toda é tão especial para mim, né? Mas falar sobre
as 7 últimas mensagens do Apocalipse. Já estudei na nossa igreja com muitos temas sobre o Apocalipse e quase uns 8 domingos ou 9 domingos falando sobre o Apocalipse. E foi muito especial. Trabalhamos na época sobre os 7 selos, as 7 trombetas, 7 taças, e assim fomos apresentando os resumos, né, tão importantes do livro do Apocalipse. E hoje à noite quero falar então sobre as 7 últimas mensagens do Apocalipse, baseada no capítulo 22, todo o capítulo 22 do Apocalipse. Os irmãos se lembram quando o apóstolo João conhece um pouco da história, por causa do Evangelho, ele foi enviado para a ilha de Patmos, ali no mar Egeu, na Grécia, e ali ele teve aquela maravilhosa revelação através do próprio Senhor Jesus. Ele estava desterrado lá, né? João, pela perseguição do Evangelho, especialmente por Domiciano, né? O perverso imperador de Roma. E quando ele foi para a ilha de Patmos, então o Senhor o revelou. E ele declara isso logo no primeiro capítulo, versículos 1 e 2 do Apocalipse, ele diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Através de um anjo é que João foi notificado sobre a importância e valor do Apocalipse. E ele diz: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, essa revelação, né, foi dada através de um anjo, mas pelo Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse significa revelação, nós ouvimos essa questão aqui, e aparece 18 vezes no Novo Testamento. A palavra revelação, não é o Apocalipse, mas a palavra revelação. Vamos dar uma olhada em 3 textos para a gente confirmar isso, dos 17 que o Novo Testamento apresenta. Romanos capítulo 16, a gente lê assim, capítulo 16, versículo 25, lemos assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, Paulo reconhecendo que o evangelho também era dele, como é nosso, né? As boas novas, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, revelação, aqui está, mais uma vez, né? O Apocalipse. Ainda vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Lemos assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ainda para Gálatas, capítulo 1, versículo 12. A gente também vê esta afirmação. Gálatas 1:12. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Outra vez, a questão da palavra Apocalipse baseada na revelação. Então, vamos trabalhar então sobre as 7 últimas mensagens do Apocalipse, como destaquei a princípio. E vamos utilizar o capítulo 22 do Apocalipse. Então, essa última revelação, essa última mensagem, né? A primeira mensagem, então, é a última visão. Quer dizer, a visão da pátria celestial, a Nova Jerusalém. E esse texto é bem descritivo. 22, de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Lembra-se do Éden? A mesma árvore da vida.
porque é a vida eterna, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores, ou da árvore, são para a cura dos povos. Nunca mais, vejam que algo maravilhoso, né? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono do Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, promessa de Deus, o novo nome. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele e reinarão pelos séculos dos séculos. Nunca mais. Que coisa maravilhosa. Dores, tristezas, né? A separação dos nossos, nunca mais dos nossos queridos, estaremos para sempre na presença do Senhor. A segunda, como eu disse, a última afirmação, né? Que é a última afirmação, está no versículo 6. E ele afirma, estas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Essa expressão, estas palavras são fiéis e verdadeiras, elas são encontradas no Novo Testamento 7 vezes. Nós vamos verificar o significado delas, né? Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E como é que elas são aplicadas no Novo Testamento? Por exemplo, quando a gente vai para Timóteo, capítulo 1, versículo 15, 1 Timóteo, então, capítulo 1, né? Versículo 15, a gente lê assim, versículo 15, e ela se refere à salvação, né? Olha lá, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Então, aplicada a última afirmação, aplicada, o quê? A salvação. Salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considerava como sendo o principal dos pecadores. Outra vez, essa última afirmação é aplicada à direção da igreja. Então, 1 Timóteo mesmo, capítulo 3, versículo 1, diz assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, episcopos, direção, né? Excelente obra almeja, quer dizer, pessoas vocacionadas por Deus para estarem na liderança, na direção da igreja, pastores, missionários, líderes, assim, de um modo geral. A terceira vez que isso aparece, essas palavras são fiéis e verdadeiras, né, na aplicação, ela está aplicada à fidelidade da palavra de Deus, né? Por isso, essa palavra tem que ser aceita. Ainda, 1 Timóteo 4:5, Paulo diz assim, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Não existe outro meio ou método, só através da palavra de Deus e da oração, que é Deus agindo através do seu Espírito Santo. A quarta a aplicação afirmada, né, é a fidelidade para com Cristo e a glória do seu povo, porque reinaremos com ele. Ainda 2 Timóteo, agora, vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13, diz assim, fiel, né, é a palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. 12, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. É a consequência da negação. 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. É característica de Deus. Fidelidade. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então estaremos reinando com a presença de todos os salvos, na presença do nosso Deus, do Senhor Jesus e do próprio Espírito Santo. A quinta vez que se usa a expressão afirmação, ela se refere, meus amados irmãos, à prática das boas obras. Então, Tito, capítulo 3, versículo 18,
ele destaca Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra, outra vez, fiel, né? É esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam o quê? Solícitos, dispostos na prática de boas obras. E estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. A prática das boas obras, recomendada pelo próprio Senhor Deus. Então, precisamos continuar praticando as boas obras, não para salvação, mas para que as pessoas possam ser salvas. A sexta afirmação, ela está aplicada, né, à visão das coisas eternas. E Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Diz assim: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, é a visão das coisas eternas. E a sétima é aplicada à revelação de Jesus Cristo para as coisas que devem acontecer. Apocalipse 22, 6, que é aquilo que estamos destacando sobre a última afirmação. 22, 6. E disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos, todos os servos de todas as épocas, as coisas que em breve devem acontecer. Nos versículos 7 a 16, a gente vê a terceira afirmação, a última mensagem. Vamos lá para o versículo 7. O Senhor disse: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quer dizer, guardar, não apenas na mente, guardar, mas no coração. E esta é a sexta bem-aventurança do Apocalipse. Nós podemos uma hora trabalhar sobre a questão das bem-aventuranças. Versículo 10, a gente vê assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quer dizer, a visão terminou. Naquela época haverá de terminar, e há essa exortação. O tempo está próximo. Quer dizer, a justiça de Deus está se cumprindo. Eu não estou falando isso em razão da pandemia, mas ela está se cumprindo a cada dia. São passos para que verdadeiramente o Senhor Jesus venha e arrebate a sua igreja, e aqueles que ficarem entrarão na pequena e grande tribulação. Versículo 11, ele diz assim: isso é para todos os vivos, mas ainda há tempo. Claro, o Senhor Jesus não voltou. Versículo 11, continue o injusto fazendo injustiça. Tá bom, é opção, é o livre-arbítrio. Continue o imundo ainda sendo imundo. Quer dizer, continue. Se você não quer, Deus não vai fazer nada, não vai impedir você de fazer. E ele diz: o justo continue na prática da justiça, e o santo continue o quê? A santificar-se, o processo a cada dia. Os versículos 12 a 14 são o resumo do Apocalipse. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Outro dia falamos sobre a questão do galardão, né? Desde o Gênesis para Abraão, Deus prometeu o galardão. E ele, sem dúvida alguma, há de dar para aqueles que trabalham, colocam o coração na sua obra, são fiéis. Então, saiba que o irmão, querida irmã, tem um galardão especial, mas continue trabalhando, não por causa do galardão, mas é a recompensa do Senhor, que tenho, olha lá, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não obras para salvação, já enfatizamos. Obras depois de ser salvo. Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega. É tão bonito, né? Deus não é passado,
Deus é atual, Deus é presente. E ele diz, eu sou o alfa e o ômega, que significam a primeira letra do alfabeto grego, alfa, e a última letra que é o ômega. Ele diz, eu sou. Versículo ainda continua dizendo, o primeiro e o último. E ele diz, o princípio e o fim. Então, Deus não foi. Deus sempre é. Ele é. Versículo 14 é aplicado à felicidade dos salvos. Bem-aventurados, felizes, outra vez, aquela expressão tão bonita, aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, a nova Jerusalém prometida pelo Senhor. Então isso significa a felicidade do salvo. Aqui, sofrimentos, dificuldades, mas na presença do Senhor, que coisa maravilhosa. Versículo 15, ele usa uma expressão, amados irmãos, bastante pesada. Olha o que diz, ficam fora os cães. O que significam estes cães? Vamos imaginar um cão de rua, né? O cão de rua, ele, você fala, não tem dono, tá para cá, tá para lá, ele se apega a um ou outro, a um andarilho, etc, né? Isso fala de pessoas, né? Que não têm estabilidade espiritual. Uma hora estão aqui, outra hora estão lá, abriu isso, outra igreja vão para lá, vão para cá, vão para lá. No fim, eles não param em nenhuma. Porque eles estão procurando aquilo que eles ainda não acharam, a presença do Senhor Jesus. E aí ele destaca essa expressão pesada, os feiticeiros condenados pela palavra de Deus. O tempo todo, você vê no Antigo Testamento, Deus condena e tal, a feitiçaria. Aos impuros, aos assassinos. Claro, se isso aconteceu antes de se converter, vai pagar a pena, mas pode também ser salvo, né? Os idólatras, adoração de imagens, a gente vê no nosso país quantas imagens, a cada dia se criam, etc, né? Ao invés de adorar a Deus, também condenado desde dos 10 mandamentos, então condenado pela palavra do Senhor. E todo aquele que ama e pratica a mentira, porque a mentira, quem é o pai da mentira? Já vimos isso, nós estamos estudando João. O pai da mentira é Satanás. Versículo 16. Eu, João, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, todas as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. E essa expressão, meus amados irmãos, ela e também a brilhante estrela da manhã, são expressões para se referirem ao Senhor Jesus, são títulos ao Senhor Jesus. Então, o anjo foi enviado, né, pelo próprio Senhor Jesus para revelar a João e testificar às igrejas a oportunidade de esperar a sua volta. A quarta afirmação ou mensagem que queremos destacar é o último convite. Olha lá, versículo 17. Claro, estamos estudando o Apocalipse 22. Versículo 17 diz: e o Espírito e a noiva dizem, olha que coisa tão interessante, perfeita harmonia entre o Espírito Santo e a igreja, a esposa do Senhor Jesus. Ambos dizem, vem. Quer dizer, está na hora, Senhor. E diz, aquele que ouve, diga, os salvos, a igreja, vem. Em razão de tantas dificuldades que enfrentamos, né? As dores, a perda dos nossos queridos, que são temporários, os salvos, né? Então diz, aquele que tem sede ainda, oportunidade, sede do Evangelho, venha, e quem quiser receba de graça, não é tem que pagar, não é são boas obras, não é penitência, etc, não, de graça a água da vida oferecida através do sacrifício do Senhor Jesus. Agora, meus amados irmãos, quero destacar então a última advertência, que é a quinta das promessas feitas pelo Senhor Jesus. Então, a última advertência, versículos 18 e 19 do capítulo 22, que estamos estudando, ele diz assim: eu,
a todo aquele que ouve a palavra das profecias deste livro. Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, isso é muito sério, qualquer acréscimo. Olha lá o que ele diz. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. O que quer dizer sobre isso? Lembram-se? Os selos, as trombetas e as taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Os flagelos. Então, nada tem que ser acrescentado. Olha lá, versículo 19. E se alguém tirar, quer dizer, não serve, vou tirar, qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, quer dizer, as bênçãos especiais, as bem-aventuranças. Ao terminar a profecia, Deus adverte severamente. A gente está vendo aqui. Aqueles que, precisamos acrescentar, ou então outros dizem, nós precisamos diminuir as palavras, elas são muito pesadas, são muito duras, ela é absolutamente perfeita e completa. Lembra-se quando Pedro escreveu, no capítulo 1, versículos 20 e 21, ele diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, ele diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular inspiração ou elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, nada pelo homem. Entretanto, aí sim, homens santos falaram da parte de Deus. Observem, pessoas especiais, separadas. Não foi qualquer pessoa. Então, pessoas especiais, santificados para transmitir uma palavra santa. Falaram da parte de Deus, o quê? Movidos pelo Espírito Santo. Nada pessoal. É ação direta de Deus. Por isso que é a palavra de Deus. Não é a palavra do homem. A gente volta um pouquinho para Timóteo. 2 Timóteo, quando Paulo escreve também. Capítulo 3, versículo 16. Os irmãos conhecem também essa fantástica afirmação. Paulo diz assim, escrevendo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É ação direta de Deus. Eu acho fantástico porque a Bíblia ela é absoluta, ela é perfeita, porque é a obra de Deus, é a ação de Deus, é aquilo que Deus quer para cada ser humano. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus adverte 3 vezes. Vamos dar uma olhadinha? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, Deus diz assim, nada acrescentarás à palavra que vos mando, nada, não há necessidade. Ela é perfeita, completa. Nem diminuirás, ou diminuireis dela, para que guardeis os meus mandamentos, ou os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deus dizendo. Olha lá ainda, capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 32, nós lemos, tudo o que eu te ordeno, é Deus dizendo, observarás. E ele diz, nada lhes acrescentará, não há necessidade, nem diminuirás, tudo é absolutamente perfeito. Quando Deus recomenda a Salomão que escreva sobre isso, no capítulo 30, versículos 5 e 6, ele diz assim, toda a palavra de Deus é o quê? Pura. Ele é escudo para os que nele confiam.
nada acrescentes às suas palavras, nada, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Não há necessidade, amados irmãos, de acrescentar nada. A gente sabe dos nossos dias, vamos verificar na quarta-feira também sobre essa questão, dos falsos profetas e o amor de Deus, mas há tantas heresias, tantas mentiras, tanta exploração do dinheiro. Vamos destacar isso na quarta-feira, se Deus permitir. E, por exemplo, quem é que não quer bênçãos? Então, há muitas igrejas por aí que oferecem a bênção, ou Deus a bênção. Olha lá, você é abençoado, é o Deus da bênção. Não, o importante é a bênção de Deus. Eu não corro atrás de coisas materiais, Deus sabe o que precisamos e Ele vai suprir. Então precisamos entender essas coisas muito sérias. Há tantas igrejas, desculpe, não é espírito crítico, por aí que é só dinheiro, 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 dinheiro e dinheiro. Exploram as pessoas. Como eu disse, vamos ver isso na quarta-feira. A sexta afirmação do Apocalipse é a última promessa. Estamos estudando então capítulo 22, versículo 20. Ele diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente: venho sem demora. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Amados, há 260 capítulos no Novo Testamento. 318 vezes as expressões ligadas à vinda do Senhor Jesus. É só os irmãos darem uma avaliada. Então isso é maravilhoso. Isso é mais do que uma mensagem, mais do que uma afirmação por capítulo. Imagine só. Então, e observem que é fantástico que a igreja responde. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, Paulo diz aquele texto que todos nós gostamos de ver. 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, desculpe, capítulo 16, versículo 22. Ele diz assim: Primeira Coríntios, capítulo 16, versículo 22. A saudação, escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. 22. E se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, maldito. E ele diz, Maranata, que significa, ora vem Senhor Jesus. Agora vamos, meus amados irmãos, para a última mensagem do Apocalipse, a bênção especial, versículo 21 do capítulo 22. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos, quer dizer, a graça salvadora seja com todos aqueles que realmente entregaram ou vão entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Então vamos orar mais uma vez, para agradecer tudo aquilo que Deus tem feito e ainda fará por nós. Obrigado, querido Pai, mais uma vez, por este privilégio de estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor. E suplicamos que o Teu Santo Espírito faça a obra especial, ou continue fazendo a obra especial naqueles que já entregaram suas vidas ao Senhor, e faça uma obra especial naqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, para poderem desfrutar das promessas que o Senhor tem feito àqueles que são salvos, aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor. Nós oramos, Deus, em favor, mais uma vez, das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo. Dependemos sempre do Senhor, para que a graça, a bondade do Senhor, a misericórdia, possam ser, Deus, externadas, estendidas a todos que precisam, especialmente nesses dias tão difíceis. Oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus, nosso eterno Salvador. Amém.
pastor Guidolin e Miriam, quero lembrar os irmãos que na próxima quarta-feira, não perca, nós vamos continuar estudando um pouco mais, 1 João. E aí vamos trabalhar bastante sobre os falsos profetas e aquela expressão maravilhosa, né, do capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor, a essência de Deus, a sublimidade de Deus, amando o tempo todo, independentemente de situações. Amam os seus filhos e amam aqueles que não são seus filhos, desejando e esperando que sejam salvos. Obrigado, um grande abraço. Na palavra de Deus, em Isaías 53, um texto muito conhecido, né, por todos nós, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Também mais para baixo diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Que nós possamos sempre nos lembrar do sacrifício do Senhor Jesus, que ele pagou o preço do nosso pecado, né? Para que nós pudéssemos ter vida com ele, vida eterna, pudéssemos ser livres da escravidão do pecado. Vamos louvar o nome do nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Amém? Sacrificado por mim, tu és digno.
Recebam a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus Pai, as consolações, a presença do Santo Espírito amados, continuem conosco hoje e para sempre. Amém.